Olá pessoal, tudo bem? E o clima segue quente no Avaí depois da eliminação no Campeonato Catarinense e a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série A, que está começando, mais 2 semanas, logo inicia. Na manhã desta quinta-feira, o executivo de futebol do Avaí, William Thomas, participou de uma entrevista coletiva, mas foi uma entrevista coletiva quente. Isso porque um protesto de torcedores acabou interrompendo a entrevista, que teve que ser suspensa por 20 minutos, e depois ele deu outras explicações. Eu vou falar sobre isso a partir de agora, aqui no nosso vídeo no Podcast Sul. Lembrando, se inscreva, dê o seu like, ative as notificações para participar com a gente. Tem muito material legal neste final de semana, reta final de campeonatos estaduais, definição de finalistas, o Gauchão, que já tem os finalistas, o Catarinense define os times que vão para a final neste final de semana, também no Paranaense, ou seja, a reta final de estaduais e preparação para o Campeonato Brasileiro. Bom, para a gente contextualizar, o Avaí foi eliminado do Campeonato Catarinense na última semana, depois de 2 empates para o Brusque. Nesse período de preparação para o Brasileirão da Série A, muito se esperava que uma grande renovação pudesse acontecer, ou até a demissão do técnico Eduardo Barroca. No meio disso, muitos protestos por parte de torcedores. E olha como é que está o clima. Hoje, o executivo de futebol, William Thomas, do Avaí, concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa. Mas a coletiva teve que ser interrompida logo no começo, por causa de um protesto de torcedores, que começaram a soltar foguetes e também bateram forte na porta querendo entrar na sala de imprensa do estádio da Ressacada. A TV do Avaí registrou o momento que você acompanha agora. Aí, depois de um período longo, de distanciamento dos profissionais da rotina do clube. Entende como é que faz? Bom, vamos dar. A entrevista coletiva foi paralisada por cerca de 20 minutos, até que o presidente Júlio Herth fosse até o lado de fora do estádio da Ressacada conversar com esses torcedores e acalmar um pouco os ânimos. Olha a situação, protesto até entrevista coletiva. Bom, depois a entrevista seguiu. Até foi uma entrevista longa e que, sinceramente, me decepcionou bastante, porque o William Thomas não trouxe muitas respostas às principais perguntas dos torcedores. A entrevista foi longa e ele basicamente deu 3 informações. 3. Que o técnico Eduardo Barroca vai continuar para o Campeonato Brasileiro, então vai comandar o time nessa intertemporada até o início do Brasileirão, que o zagueiro alemão não terá o seu contrato renovado e que também há uma incerteza sobre a situação do zagueiro Betão, que também tem contrato encerrando agora no mês de abril e não se sabe sobre a sua permanência. E mesmo assim ele diz que o time está focado e garante que será mais forte para o Brasileirão. Confira alguns trechos. Nós iniciamos uma negociação e que ele estivesse aqui num prazo de 2, 3 dias, já imediatamente à disposição dos nossos treinadores. Mas essa não é a realidade hoje que o Avaí está inserido. São inúmeras tentativas de busca de atletas que se enquadram ou que a gente idealiza que seja possível concretizar uma negociação. E as negociações elas não são lentas hoje, porque tem vários envolvidos. É o outro clube, é o atleta, são seus agentes, são o assédio que esses atletas recebem. Então, muitas vezes a gente tem negociações que a gente não consegue concretizar, ou quando concretiza não é no time que a gente gostaria. Então, esse processo de reestruturação do plantel, de reestruturação das partes metodológicas, ele leva o seu tempo. Nós temos os casos aí do alemão, que nós já conversamos com ele com relação à não renovação do contrato, sempre de uma forma muito profissional, muito transparente, e com uma frontalidade, que é assim que a gente trabalha, com essa transparência com o atleta.
Os contratos existem justamente para isso, né? Para que ambas as partes saibam, né, que existe um compromisso até uma determinada data e que ambas as partes também podem sentar e conversar sobre a extensão ou antecipação da rescisão. Então, é um processo muito claro, né, com relação a esses pontos de continuidade ou não. O mesmo posso dizer do Betão, né, que desde o ano passado foi feito um desenho, né, para o ano 2022 com a renovação do contrato dele até o final do estadual, e que a partir desse final de ciclo o clube estaria aberto à disposição do atleta para que ele pudesse, entendendo ou não se finalizaria a carreira desportiva dele, mas que a gente pudesse já iniciar um processo de transição para que ele pudesse perceber e identificar qual área dentro da gestão do futebol ele poderia ou poderá integrar o Avaí Futebol Clube ou não. Esse processo de conversa é continuado, né? São inúmeras conversas e é um momento de transição difícil, né, de carreira para o jogador. Às vezes isso está claro, às vezes não está tão claro, mas o mais importante é que o Avaí Futebol Clube abre as portas para que ele possa entender como funciona esse lado, entenda as inúmeras responsabilidades e rotinas que a área desportiva, de gestão esportiva tem, e ele já tem experiência, ele já tem uma ideia também. Sim, né, a gente trabalha com a clareza que o Eduardo Barroca é um profissional que entrega muita competência no nosso dia a dia, né, um profissional 100% dedicado, na rotina, na preparação de treino, na qualidade do treinamento, na complementariedade desses treinos, na sua liderança, processo de jogo também minucioso. A gente percebe aí atletas relatando que o trabalho está sendo bem feito, né, independente dos resultados, né, porque a gente sabe que se precisa tempo para se consolidar ideias, processos e quando se vê o futebol de uma forma minuciosa e criteriosa, se precisa de continuidade, né? E se não me engano, o Barroca fez 9 jogos até aqui, se não me engano, 8, 9 jogos, e somente com 2 semanas inteiras de trabalho, né? Então, para quem chega até ter um conhecimento de uma dinâmica toda, até implementar o seu processo, a gente sabe que leva-se, né, necessariamente tempo. Então... É bom dizer que a campanha do Avaí é decepcionante até agora, seja pelo comando do Claudinei Oliveira, seja pelo comando do Eduardo Barroca. O time não conseguiu vencer no Campeonato Catarinense o Figueirense, perdeu os 2, não venceu a Chapecoense, não venceu o Brusque, uma derrota e 2 empates, e também não venceu o Joinville. É um time que fez uma campanha muito pobre na Copa do Brasil, onde se classificou com um empate contra o RT e acabou derrotado de forma vexatória para o Ceilândia no final do jogo e ficou de fora na segunda fase da Copa do Brasil. A necessidade do Avaí reforçar o time para o Brasileirão, ela e não precisamos esconder, não precisamos nem dizer que ela tem que ser enorme. E é enorme mesmo, é coisa de trazer 6 ou 7 jogadores que cheguem e entrem em campo. William Thomas disse que o time está com muitas dificuldades no mercado para conseguir trazer jogadores. E isso dá muita aflição para o torcedor, pelo simples motivo de ver que o time, que já é muito ruim, se classificou em 8º lugar no Campeonato Catarinense e acabou caindo fora para o Brusque nas quartas de final, o time está muito longe de ser confiável para enfrentar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Mas muito longe mesmo. Faltam 2 semanas para começar o Brasileirão e o Avaí não apresenta grandes novidades. Os jogadores que chegaram pouco ajudaram, como o caso do zagueiro Bressan e do volante Lucas Ventura. Precisa de muito mais. E agora, nessa coletiva, a gente viu muitas desculpas e poucas ações. Vamos acompanhar. O tempo está passando e o Avaí não tem muito tempo para reforçar o time para o Brasileirão. Siga aqui o nosso podcast Sul, ative as notificações, dê o seu like, siga a gente que tem muito vídeo bom por aqui, muita cobertura da reta final dos estaduais e também do mercado da bola. Um grande abraço.